TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, e começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Mariana Braga e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é segunda-feira, 18 de maio, e você vai ver a seguir. Paralisação de rodoviários da TURP prejudica a população de Petrópolis. Justiça nega recursos da Prefeitura de Petrópolis em ação sobre os uniformes escolares. MPRJ ajuiza ação para que Petrópolis retome serviço de monitoramento urbano. Defensoria cobra cumprimento de decisão judicial para a implementação da DEAN em Petrópolis. Mulher morre a facadas na Praça da Inconfidência, no Centro Histórico de Petrópolis. Polícia Militar realiza ações contra o tráfico de drogas em Petrópolis. Polícia Civil realiza operação contra grupo investigado por fraudes em pacotes de viagens internacionais. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. E a paralisação dos rodoviários da TURP Transporte prejudicou o funcionamento do transporte público de Petrópolis na manhã desta segunda-feira. Os ônibus deixaram de circular em diferentes linhas da cidade, afetando passageiros que dependem do serviço para trabalhar, estudar e realizar outras atividades. Segundo a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, a paralisação dos rodoviários da TURP em Petrópolis aconteceu de forma antecipada e sem aviso prévio de 72 horas. O órgão informou que vinha acompanhando as negociações entre trabalhadores e a empresa para tentar evitar a interrupção do serviço. Totalmente prejudicado, tem que chegar no fórum 11 horas. Aí chega lá depois das 11, o juiz não vai acreditar que o cara perdeu o ônibus. Me pegou de surpresa ainda, porque eu tinha que levar meu filho para a creche, cheguei atrasada, e aí tive que chamar um Uber. Não vou poder ir em casa pegar minha filha, porque não tem ônibus, não tem como eu trazer ela para a escola. Porque eles falaram que ia ser amanhã, 0 horas. Hoje, quando a gente levantou para trabalhar, já não tinha mais ônibus. Entendeu? Eles não avisaram nada. Em 2026, somente entre abril e maio, já foram contabilizadas 4 paralisações dos serviços da TURP. Já em 2025, foram registradas 4 paralisações por conta de atraso nos pagamentos dos rodoviários, 2 em junho e 1 em julho e setembro. O Sindicato das Empresas em Transportes Rodoviários de Petrópolis havia comunicado o estado de greve e informou que a paralisação poderia ter início a partir do primeiro minuto desta terça-feira, dia 19 de maio, caso o pagamento do Vale Alimentação não fosse regularizado pela empresa. De acordo com o sindicato, a decisão foi tomada devido ao descumprimento de obrigações trabalhistas, situação que, segundo a entidade, vem causando insegurança e prejuízos aos trabalhadores e às famílias. Em nota, a TURP informou que os salários, adiantamentos e parcelamentos do FGTS estão em dia e reconheceu um atraso no pagamento do Vale Alimentação. A empresa afirmou ainda que foi surpreendida pela paralisação iniciada durante a madrugada desta segunda-feira. Em meio a essa situação, quem sofre com a incerteza em relação ao transporte público é a população. Horrível, não sei que hora que vai ter, não sei que hora que eles vão voltar. Aí tô aqui esperando, não sei se eu pego carangola, se eu pego Uber. Eu preciso do ônibus, vai pagar um táxi e vai me cobrar um preço danado. Então tá me fazendo falta. Para mim não, para a população. Em nota divulgada por volta de 9h20 da manhã de hoje, segunda-feira, o Sindicato dos Trabalhadores informou que os representantes da entidade se dirigiam ao local na mobilização com o objetivo de compreender as motivações apresentadas pelos trabalhadores. Já a TURP convocou todos os rodoviários a retomarem os postos de trabalho, caso contrário, vão estar sujeitos às devidas sanções legais.
A gente segue acompanhando mais um capítulo dessa novela dos ônibus e trazendo todas as atualizações nas nossas redes sociais, Instagram e Facebook TV Correio da Manhã. Siga a gente para se manter sempre informado sobre os principais acontecimentos aqui nas cidades da nossa região de cobertura. E o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou os recursos apresentados pela Prefeitura de Petrópolis em uma ação que obriga o município a fornecer uniformes escolares aos alunos da rede pública. A decisão mantém o entendimento de que a entrega dos kits é um direito fundamental e deve beneficiar cerca de 39 mil estudantes da cidade. Nos recursos, a Prefeitura tentava levar o caso ao Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de Justiça, alegando dificuldades financeiras e possível impacto no orçamento municipal. O município também argumentou que a distribuição universal de uniformes não estaria prevista de forma obrigatória na legislação educacional. Na decisão, o desembargador Heleno Nunes destacou que a garantia aos uniformes está relacionada ao direito à educação e à igualdade de acesso dos alunos à rede pública. O magistrado também afirmou que a atuação da Justiça nesses casos não interfere no princípio da separação dos poderes, uma vez que se trata da efetivação de direitos fundamentais. Essa não é a primeira tentativa da Prefeitura de reverter a decisão. Em 2025, o município já havia recorrido alegando estado de calamidade financeira. Mesmo assim, a Justiça entendeu que dificuldades orçamentárias não afastam a obrigação de garantir direitos básicos aos estudantes. O tribunal ainda ressaltou que o município assumiu, durante o processo, o compromisso de apresentar um cronograma e medidas para viabilizar a entrega dos uniformes. A decisão também cita o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que autoriza a intervenção do Judiciário em políticas públicas quando há deficiência grave na prestação de serviços essenciais. E o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro ajuizou na última sexta-feira uma ação civil pública para que Petrópolis retome com o serviço de monitoramento urbano através de câmeras. Vale destacar que o monitoramento é vital, pois permite também a verificação em tempo real das inundações que são comuns na cidade serrana, cumprindo assim um importantíssimo papel na prevenção de danos materiais e também à vida. A ação civil pública tem origem no inquérito de número 2481, instaurado para apurar a desativação do Sistema Municipal de Monitoramento Urbano. O Ministério Público aponta que, desde 2017, Petrópolis mantinha contrato com a empresa MV Patrulha 24 Horas Limitada, para alocação de sistema de câmeras. Os equipamentos foram instalados em pontos estratégicos de Petrópolis, com o objetivo de auxiliar o trânsito e na prevenção e repressão de delitos. O controle das câmeras era feito pelo Centro de Monitoramento e Operações de Petrópolis, o CIMOP, instalado na Defesa Civil do município. De acordo com o MPRJ, o monitoramento é vital para a verificação em tempo real das inundações que são comuns em Petrópolis. As câmeras cumpriam um papel fundamental na prevenção de danos materiais e na vida dos moradores. Em fevereiro, a Prefeitura retirou os equipamentos alegando necessidade de modernização. No entanto, na ação civil pública, o MPRJ afirmou que os equipamentos foram retirados pela própria empresa fornecedora, devido à não renovação do contrato, mesmo já tendo passado por termo aditivo. Além disso, o período em que o fato ocorreu foi no verão, época que há grande incidência de chuvas. Segundo o Ministério Público, a administração municipal realizou um processo de contratação em uma nova empresa, sem a realização de licitação. A promotoria do Ministério Público realizou uma reunião com a Secretaria de Segurança e Ordem Pública, a CEPETRANS e a Defesa Civil, ocasião em que foi esclarecido pelo secretário responsável pela primeira pasta que o termo de referência para subsidiar a contratação estava em elaboração e que existiam 2 procedimentos em curso, um para a contratação emergencial e outro para a licitação do sistema de monitoramento por câmeras. E a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro ingressou com um pedido de execução da decisão liminar de instalação da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher aqui em Petrópolis. A solicitação por parte da Defensoria voltou para o centro da discussão judicial,
após o Estado descumprir prazos estabelecidos pela Justiça para a implementação da unidade. A execução da liminar decorre de uma ação civil pública movida pela Defensoria Pública, por meio do Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres, o NUDEM. Com isso, a implementação de uma Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, a DEAN, em Petrópolis, voltou ao centro da discussão judicial, após o Estado descumprir prazos estabelecidos pela Justiça para a instalação da estrutura, segundo a Defensoria. Diante deste cenário, a Defensoria Pública do Estado solicitou a designação de uma audiência especial para o cumprimento das medidas determinadas pela Justiça. Na ação, a Defensoria apontou escassez na estrutura atual do município no atendimento de mulheres em situação de violência. A Defensoria defendeu a necessidade de implementação da DEAN como política pública essencial de proteção e acolhimento. No entanto, em resposta à TV Correio da Manhã, a Polícia Civil informou que a 105ª Delegacia de Polícia, localizada no Retiro, conta com um núcleo integrado de atendimento à mulher, chamado de NIAN. De acordo com a polícia, essa iniciativa supra a demanda na cidade e também é aplicada em outros municípios. Apesar do posicionamento por parte da Polícia Civil, a coordenadora do NUDEM, Thaís Lima, ressaltou que a Defensoria também realiza o atendimento às mulheres vítimas de violência e que a situação de Petrópolis é grave. A cidade está entre as 10 cidades do estado com maiores números de violência doméstica e familiar contra a mulher. O Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro possui um painel que mostra dados de violência contra a mulher, o Dossiê Mulher. Segundo a ferramenta, em Petrópolis, o número de vítimas de violência aumentou 11% de 2023 para 2024. Em 2023, foram registradas 2.930 vítimas e, em 2024, foram contabilizadas 3.259, uma diferença de 329. E por conviver com essa realidade muito difícil na nossa atuação cotidiana, a Defensoria Pública também vem atuando de forma coletiva nessas ações que a gente chama ações estruturais, que buscam obrigar o Estado, a cumprir o dever dele de proteger as mulheres. Outro ponto destacado por Thaís Lima é que a Justiça determinou que a DEAN deveria estar funcionando 24 horas por dia, nos 7 dias da semana, até o dia 27 de agosto deste ano. O problema é que já se passaram 70 dias desde que o Estado foi intimado e até agora nenhum plano, nenhum projeto foi apresentado. E o Estado, no processo, inclusive afirmou que precisaria de mais de 90 dias para elaborar esse plano. De acordo com a Polícia Civil, além do NIAN, foi inaugurada a DEAN Digital, a 16ª Delegacia da Mulher no Estado. A unidade tem atendimento remoto e abrange todos os municípios do estado do Rio de Janeiro, incluindo Petrópolis. Apesar disso, a Defensoria Pública sustentou que o atual NIAN não substitui a estrutura de uma delegacia especializada. O entendimento foi acolhido pela decisão judicial, que apontou que o equipamento possui caráter limitado e não reúne as atribuições formais de investigação e proteção desempenhadas por uma DEAN. As diretrizes do Ministério da Justiça do Governo Federal determinam que, para o tamanho da população de Petrópolis, a cidade deveria ter 2 DEANs. E a proposta do Estado é de criar apenas um núcleo de atendimento à mulher dentro de uma delegacia comum. É importante destacar que, em abril deste ano, a Prefeitura de Petrópolis sancionou a lei que autoriza a doação de um terreno próprio ao governo do Estado do Rio de Janeiro para a construção da DEAN, porém vetou os artigos que estabeleciam prazos e condições para a instalação da unidade no município. A justificativa do Executivo é de que pontos vetados impunham obrigações ao Estado que, de acordo com a Prefeitura, configurariam vício de iniciativa e inconstitucionalidade formal, pois o município não possui competência para legislar ou impor obrigações a outro ente federativo. Segundo a Defensoria, embora a liminar tenha determinado medidas para viabilizar a implementação da unidade especializada, os prazos fixados pelo juízo seguem sem cumprimento pelo Estado, o que motivou o novo pedido apresentado pela instituição.
E uma mulher morreu na noite deste domingo após ser esfaqueada na Praça da Inconfidência, no centro histórico de Petrópolis. Segundo informações da Guarda Civil Municipal e da Polícia Militar, a vítima era uma pessoa em situação de vulnerabilidade social e não resistiu aos ferimentos. Quem tem mais informações é o repórter Gabriel Toledo. De acordo com a Guarda Civil Municipal de Petrópolis, equipes no terminal rodoviário do centro foram acionados para uma ocorrência de agressão por arma branca. Ainda segundo a corporação, os agentes tentaram reanimar a vítima ainda no local, mas ela morreu devido à gravidade dos ferimentos e também à grande perda de sangue. Após a constatação do óbito, os agentes da guarda isolaram a área para a perícia da Polícia Civil. Segundo a Polícia Militar, tanto a vítima quanto os suspeitos já eram conhecidos pelas equipes de segurança que atuam na região. Ainda de acordo com a Guarda Civil, uma mulher suspeita de participação na ocorrência foi presa por agentes da corporação, enquanto policiais de segurança presentes localizaram e prenderam um homem suspeito. O outro homem envolvido na agressão não foi localizado durante as investigações e as forças de segurança pública do município dão continuidade às buscas na região. Até o momento, não foram divulgadas a identidade da vítima nem a motivação do crime. O caso foi registrado na 105ª Delegacia de Polícia, que vai dar continuidade às investigações. Gabriel Toledo, para a TV Correio da Manhã. Muito obrigada, Gabriel, por suas informações. E agora falando sobre ocorrências policiais. A Polícia Militar realizou 4 ações contra o tráfico de drogas aqui em Petrópolis neste fim de semana. Os casos foram registrados nos bairros Quarteirão Brasileiro, Parque São Vicente, Taquara e Castelânia. Na tarde de domingo, policiais do 26º Batalhão, em ação conjunta com agentes da 105ª Delegacia, prenderam um homem e apreenderam um adolescente por envolvimento com tráfico de drogas na localidade conhecida como Escadaria da Caixinha, no bairro Atílio Marote, no Quarteirão Brasileiro. Segundo a polícia, durante a abordagem, um dos suspeitos sacou uma arma e efetuou disparos contra as equipes. Os agentes revidaram para cessar a agressão e garantir a segurança no local. Com os suspeitos, foram apreendidas 102 pedras de crack, 164 pinos de cocaína, 13 tabletes de maconha e R$ 136 em espécie. Os dois foram levados para a UPA Centro com escoriações e, em seguida, encaminhados para a 105ª Delegacia. O homem permaneceu preso por tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores. O adolescente ficou apreendido por fato análogo aos crimes de tráfico e associação para o tráfico. Também no domingo, policiais prenderam 2 homens por tráfico e associação para o tráfico de drogas na comunidade da Vila Ipanema, no Parque São Vicente. A ação foi realizada após denúncias sobre a venda de entorpecentes na localidade conhecida como Amazonas. Durante o monitoramento, os agentes observaram os suspeitos comercializando drogas e armazenando o material em um saco plástico. Após o cerco tático, houve fuga dos envolvidos, mas 2 homens foram detidos. Na ação, foram apreendidas 78 pedras de crack, 40 cápsulas de cocaína, 86 trouxinhas de maconha, R$ 180 em espécie e 2 celulares. Segundo a PM, um dos presos era apontado como gerente do tráfico local. Durante a apresentação da ocorrência na delegacia, os policiais também identificaram um mandado de prisão em aberto contra o proprietário do imóvel onde um dos suspeitos foi encontrado. Ele também foi preso. Todos os envolvidos permaneceram presos na 105ª Delegacia. No sábado, policiais apreenderam uma carga de drogas abandonada na rua Sargento Boenim, no bairro Castelânia. Ao todo, foram recolhidas 37 trouxinhas de maconha, 15 pedras de crack e 3 cápsulas de cocaína já fracionadas e prontas para venda. Todo o material também foi encaminhado para a delegacia. Já na noite de sexta-feira, os agentes apreenderam um adolescente por ato infracional análogo ao tráfico de drogas na localidade do Vista Alegre, no bairro Taquara. Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o menor, sendo apreendido apenas um celular. Segundo a ocorrência, ele confessou que armazenava entorpecentes em sua residência. No local, os policiais encontraram 32 cápsulas de cocaína e 19 pequenos tabletes de maconha. O adolescente foi encaminhado para a delegacia, onde permaneceu apreendido por fato análogo ao crime de tráfico de drogas. E o governo do estado, por meio da Polícia Civil, realizou nesta segunda-feira a Operação Cartão Vermelho para cumprir mandados de busca e apreensão em diversos bairros da capital, entre eles o Centro, Barra da Tijuca, Ilha do Governador e o Leblon.
A ação tem como objetivo desarticular um grupo investigado por envolvimento em um esquema de fraudes na comercialização de pacotes de viagens internacionais. As investigações começaram após uma série de denúncias registradas por consumidores. De acordo com os relatos, os investigados comercializavam pacotes turísticos que incluíam passagens aéreas, hospedagens e até ingresso para partidas de futebol no exterior, mas os serviços contratados não eram entregues. As apurações apontam ainda que parte das vítimas teria adquirido pacotes relacionados à Copa do Mundo disputada neste ano. A investigação é conduzida pela Delegacia do Consumidor, que identificou ocorrências semelhantes registradas em outras unidades policiais. Um dos investigados possui centenas de processos em diferentes estados e chegou a ser preso recentemente em Santa Catarina. A operação desta segunda-feira busca reunir novos elementos para o avanço das investigações, além de auxiliar na identificação de possíveis envolvidos e também de outras vítimas do esquema. E você vai ver no próximo bloco. Reforma tributária mobiliza empresários em Petrópolis em busca de orientação prática. Teatro Imperial movimenta a cena artística em Petrópolis. PVA 2026 tem mais de 8 milhões de reais parcelados no cartão no Rio de Janeiro. TSE faz novos testes de segurança na urna eletrônica. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. O estado do Rio de Janeiro é com certeza um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Sou mais segurança, com mais polícia nas ruas. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Estamos de volta. Empresários de diversos segmentos do comércio estiveram presentes no auditório da Câmara de Dirigentes Lojistas de Petrópolis na manhã da última quinta-feira para debater os impactos práticos da reforma tributária. O encontro discutiu orientações para o período de transição fiscal e teve como palestrante o presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado do Rio de Janeiro, Fabiano Gonçalves. O diretor da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, Fabiano Gonçalves, desmistificou o discurso oficial de redução imediata de impostos e alertou que a mudança exige cuidados operacionais imediatos por parte dos comerciantes locais. Ele enfatizou que o novo sistema da reforma tributária vai funcionar como um jogo de créditos, onde cada gasto da empresa pode gerar descontos no imposto final.
mas que isso trará riscos severos para quem não se planejar. O palestrante também destacou o lado positivo da transição, apontando a extinção de dezenas de obrigações acessórias e papeladas burocráticas, como um avanço para o dia a dia do comércio. De acordo com ele, a centralização das informações na emissão da nota fiscal eletrônica vai transferir o peso da consolidação dos dados para o poder público, aliviando a rotina do contribuinte. A transição para o novo modelo de impostos vai ter um cronograma gradual para evitar um apagão fiscal no comércio. O período de adaptação começa em 2026, funcionando como um ano teste com uma alíquota simbólica de apenas 1%, para calibrar os sistemas de computadores das lojas. A mudança começa a valer em 2027, quando os atuais impostos federais, PIS e COFINS, vão ser extintos e substituídos integralmente pela nova contribuição sobre bens e serviços. A partir daí, os impostos estadual e municipal vão ser reduzidos aos poucos ano a ano, até que o sistema antigo seja totalmente eliminado e o novo modelo passe a funcionar sozinho em 2033. O antigo Teatro Santa Cecília, em Petrópolis, passou por uma grande revitalização em novembro de 2026 e se transformou no Teatro Imperial. Desde a reinauguração, o espaço tem recebido shows, espetáculos e exposições, fortalecendo a cultura na cidade imperial. Quem entra no Teatro Imperial logo percebe as transformações. A fachada restaurada e os ambientes internos modernizados chamam a atenção de quem visita o espaço. Obras assinadas pelos artistas Márcio Fiorini e Luciano Cian ajudam a construir uma nova identidade para o antigo Teatro Santa Cecília, que hoje une história e contemporaneidade. A proposta é colocar Petrópolis na rota de grandes produções culturais, recebendo espetáculos que circulam pelo estado do Rio de Janeiro e também por outras cidades do país. A revitalização do espaço devolveu à cidade um importante palco cultural. Além de preservar a história do antigo teatro, o projeto também abriu espaço para novas experiências artísticas e reaproximou o público da cena cultural petropolitana. É justamente de devolver para a cidade um equipamento cultural com atividade contínua, programação artística, de todas as linguagens e expressões artísticas. Então, a gente entende que uma cidade como Petrópolis, uma cidade reconhecidamente histórica, ela tem também que ter, esse lado cultural ativo. A reforma incluiu a modernização da caixa cênica, novos assentos, melhorias nas instalações elétricas e hidráulicas, além da adequação às normas de acessibilidade. No mezanino, uma galeria de arte recebe atualmente a exposição Obras em Arte, com fotografias que registram todo o processo de restauração do teatro. Mesmo com os projetos sendo implementados de forma gradual, a resposta do público tem sido positiva desde a reinauguração. Eu acredito que a gente já está conseguindo uma excelente resposta, justamente porque as pessoas começam a reperceber aquele lugar, que elas podem contar hoje em dia, poxa, hoje eu vou lá no Teatro Imperial, que com certeza vai ter programação. Desde a reinauguração, o Teatro Imperial tem ampliado a programação cultural em Petrópolis, recebendo apresentações musicais, peças teatrais e eventos variados. A proposta é fortalecer o setor cultural e transformar o espaço em referência para grandes espetáculos na região serrana. E o trabalho não para por aí. O teatro também oferece programações gratuitas, buscando aproximar o público que ainda não tem o hábito de frequentar esses espaços culturais. Nós temos a Orquestra Teatro Imperial, que é voltado para o público erudito, o Leiturinha, que é um projeto justamente voltado para as crianças, e também o Cine Teatro Imperial. Então, olha quanta coisa legal, em 35mm e hoje também em digital. Então, assim, olha quanta coisa legal que a gente proporciona ao público. Além de incentivar produções locais e valorizar artistas da cidade, o Teatro Imperial já planeja novas atrações para os próximos meses. A expectativa é trazer cada vez mais produções nacionais e internacionais, consolidando o espaço como um dos principais palcos culturais da região. Olha só, gente, estamos no outono, o frio está aumentando e por essa razão casos de gripes e resfriados crescem, o que reforça os cuidados com a saúde e a alimentação.
Inclusive, na última terça-feira, dia 12 de maio, Petrópolis marcou mínima de 4,4 graus Celsius, a menor temperatura no ano registrado na cidade imperial até o momento. No período entre o outono e o inverno, acontece a inversão térmica, quando o ar frio desce e retém poeira, vírus e bactérias. De acordo com o médico especialista João Vianney, o fenômeno climático vai propiciar que o paciente inspire esses vírus e bactérias, podendo ter mais infecções. E as infecções mais comuns são as chamadas ites mesmo. As ites das vias aéreas superiores, rinite infecciosa, que é a gripe, o resfriado, a rinocinusite, que é o comprometimento dos seios da face, a otite média, que é a secreção do nariz que vai para o ouvido, as faringites, que muitas vezes acontece, secreção pelo nariz que corre pela garganta. Existem outros problemas comuns que são as infecções das vias aéreas inferiores, como laringite, traqueite e as infecções no pulmão, como bronquite, bronquiolite e pneumonia. Segundo o médico, o que leva mais vezes o paciente a procurar atendimento é a congestão nasal. Que muitas vezes ele faz até uma coisa errada, né? Já vamos falar aí de tratamento. Ele pinga remedinho de desentupir nariz. Esses remedinhos que vendem 3 por 10, que é um remédio mais vendido do Brasil. Tá? Não vamos citar nome, porém são os descongestionantes, que fazem um mal danado. Faz o efeito rebote, quanto mais você vai pingar, mais você vai estragar o nariz. No caso das sinusites, existem diferenças nos sintomas em crianças e adultos. A sinusite, principalmente na criança, os seios da face da criança é muito pequeno, então a criança vai tossir. A sinusite na criança, a criança tosse. Já no adulto, ela sente aquela pressão na face, ela sente dor na face. A otite média é outro problema comum no frio e acontece quando a secreção nasal vai para a região do ouvido. Segundo João Vianney, a sensação é chamada de ouvido cheio, como se estivesse descendo a serra. A faringite causa ardência na garganta e tosse. Já a laringite causa uma tosse mais seca, popularmente chamada de tosse de cachorro. Outro quadro comum da época é a bronquiolite em bebês com menos de 2 anos, o que pode levar à internação. Sobre as pneumonias, é preciso estar alerta, principalmente nos idosos. De acordo com Vianney, o vírus é o porteiro das bactérias. Irrita a mucosa, tanto dessas infecções todas, e abre um caminho, abre uma porta quando a bactéria chega. Ela vai chegar ali, já está tudo estragado, ela vai aproveitar e vai disseminar de uma forma muito rápida. Por isso, muitas vezes, o paciente está com uma gripe, uma simples gripe, evolui para uma pneumonia e muitas vezes complica. A atenção a essas infecções aumenta ainda mais, já que Petrópolis marcou 4,4 graus Celsius, a menor temperatura do ano. A estação do Pico do Couto, na região do Rocio, registrou a temperatura às 5 horas da manhã de terça-feira. A chegada das estações mais frias cresce a atenção com a alimentação, uma aliada importante na manutenção da saúde. Embora não exista um alimento capaz de impedir sozinho a infecção por vírus, a escolha do que vai ao prato pode fazer a diferença na resposta do organismo. Segundo a nutricionista Juliana Gonçalves, é importante investir em alimentos fontes de probióticos, como iogurte natural. A especialista destaca que a hidratação também é fundamental para manter o bom funcionamento do organismo, além do consumo de alimentos com vitamina C. Laranja, tangerina, goiaba, kiwi ajudam a fortalecer seu sistema imunológico. Vegetais também são importantes fontes de nutrientes no combate a vírus e infecções. Alho e gengibre também são recomendados pela especialista, visto que são anti-inflamatórios. Lembrando que não existe um único alimento que vai fortalecer seu sistema imunológico. É uma combinação de alimentação, dormir bem e atividade física. E agora, mudando de assunto, a Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro informou que mais de 8 milhões de reais em débitos do IPVA 2026 já foram parcelados no cartão de crédito. A nova modalidade de pagamento, disponível há quase 3 meses, já regularizou cerca de 15 mil débitos do imposto. O modelo permite que o contribuinte parcele o pagamento em até 24 vezes por meio de empresas credenciadas à Secretaria de Fazenda. Após a negociação, o débito é considerado quitado pela Cefaz RJ, liberando a emissão do CRLV junto ao Detran. Segundo o levantamento da Secretaria, carros e motocicletas são os veículos com maior índice de inadimplência no IPVA 2026. O Estado registra 726 mil carros e 467 mil motocicletas com pendências no imposto. No total, quase 1.600.000 veículos da frota tributável do Estado possuem débitos em aberto.
Vale lembrar que a quitação do imposto é obrigatória para o licenciamento de 2026. Para utilizar o parcelamento no cartão, o contribuinte deve acessar o portal da Fazenda do Estado, fazer login com a conta gov.br ou certificado digital e selecionar a opção de pagamento de IPVA via cartão de crédito. O pagamento do imposto também pode ser feito via Pix ou código de barras. A Secretaria alerta que, no caso do Pix, é necessário conferir o CNPJ e o nome da Secretaria de Fazenda na tela do aplicativo bancário antes de concluir a transação. O atraso no pagamento do IPVA gera multa de 0,33% ao dia, limitada a 20%, além de juros baseados na taxa Selic. Especialistas em tecnologia da informação retornaram ao Tribunal Superior Eleitoral para fazer novos testes de segurança nas urnas eletrônicas utilizadas nas eleições brasileiras. O objetivo é validar as melhorias sugeridas pelos pesquisadores durante a primeira etapa dos testes, que foi realizada em dezembro do ano passado. Até a próxima sexta-feira, os especialistas vão realizar testes em busca de possíveis vulnerabilidades nos equipamentos. A primeira fase dos testes aconteceu entre os dias 1º e 5 de dezembro do ano passado. Segundo o TSE, os pesquisadores não encontraram inconsistências relevantes e garantiram que a segurança do sistema de votação continua íntegra. Mesmo assim, foram feitas diversas sugestões para aprimorar o sistema eletrônico de votação. Entre as principais preocupações está o reforço da integridade e do sigilo do voto. Agora, os investigadores vão verificar se as propostas apresentadas foram realmente implementadas pela Justiça Eleitoral. Vale lembrar que o primeiro turno das eleições de 2026 está marcado para o dia 4 de outubro. Já o segundo turno deve acontecer no dia 25 de outubro. E você vai ver a seguir. Virgem Senai abre quase 4.000 vagas gratuitas para cursos técnicos no Rio de Janeiro. O número de pessoas que buscam emprego há mais de 2 anos no Brasil diminui. Trabalhadores por conta própria têm as maiores jornadas do país. O governo define pagamento do gás do povo todo dia 10. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta em instantes. Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã, informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Segurança com inteligência, estratégia e ação. Antes não tinha, agora tem. O governo do estado investe mais de 16 bilhões por ano em câmeras de reconhecimento facial, central de vídeo monitoramento, mais policiais, viaturas e muito mais. É isso, Edu. Flávia, antes entrava e saía governo, os bandidos seguiam armados. Hoje o Rio bate recordes na apreensão. Antes o investimento do Segurança Presente era só na capital. Agora são mais de 50 bases em diversas regiões. Vai daí, Gisele. O Rio sempre teve vocação para grandes eventos, certo, Tenente? Positivo. Agora também dá show em planejamento. Antes não tinha estratégia. Agora temos até uma agência central de inteligência. Isso dá mais agilidade nas investigações, né, Major? Claro, Flávio. Positivo. Bota positivo nisso. O Rio de Janeiro tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Estamos de volta.
Começamos esse bloco falando sobre oportunidades. Isso porque a Firjan Senai está com inscrições abertas para 3.800 vagas gratuitas em cursos técnicos de nível médio em todo o estado do Rio de Janeiro. As oportunidades são para áreas como tecnologia da informação, segurança do trabalho, eletrotécnica, mecânica industrial, refrigeração e climatização. As aulas começam no dia 27 de julho e serão oferecidas em 24 unidades da Firjan Senai, incluindo Petrópolis, Nova Friburgo, Campos, Macaé, Volta Redonda, Niterói e municípios da região metropolitana. Os cursos terão aulas presenciais com 20% da carga horária em ensino à distância, no modelo de autoestudo pelo ambiente virtual de aprendizagem. As turmas serão oferecidas nos turnos da manhã, tarde e noite, de acordo com a disponibilidade de cada unidade. Para participar, é necessário fazer a pré-inscrição pela internet até o dia 12 de junho ou antes disso, caso o limite de inscritos seja atingido. Após a inscrição online, o candidato deve comparecer à unidade escolhida em até 48 horas com a documentação exigida. Os interessados também precisam atender aos pré-requisitos de idade, escolaridade e renda familiar de até um salário mínimo e meio por pessoa. A prova de seleção está marcada para o dia 20 de junho e terá questões de língua portuguesa e matemática. Vale destacar que não há cobrança de taxa de inscrição nem de matrícula. Além da formação técnica, os alunos terão acesso ao escritório de carreira da Firjan Senai SESI, que conecta os estudantes a oportunidades de emprego na indústria, com mentorias, workshops e sistema de encaminhamento para vagas. E o mercado de trabalho brasileiro registrou mais uma queda no desemprego de longa duração. Segundo o IBGE, o número de pessoas que procuram emprego há 2 anos ou mais é o menor desde o início da série histórica em 2012. No primeiro trimestre de 2026, cerca de 1.890.000 pessoas estavam em busca de uma vaga há pelo menos 2 anos. O número representa uma queda de 21,7% em relação ao mesmo período do ano passado. De acordo com o IBGE, o resultado mostra um mercado de trabalho mais dinâmico, com as pessoas levando menos tempo para conseguir uma nova ocupação. O recorde de desemprego de longa duração foi registrado em 2021, durante a pandemia, quando 3.500.000 brasileiros estavam nessa situação. A pesquisa também mostra queda no número de pessoas que procuram emprego há mais de um mês e menos de 2 anos. A única faixa que ainda não tem recorde de baixa é a de quem está há menos de um mês em busca de uma vaga. Segundo o IBGE, o aumento do trabalho por conta própria também ajuda a explicar a redução do desemprego mais longo. Atualmente, o Brasil tem 25.900.000 trabalhadores autônomos, o que representa mais de 1/4 da população ocupada. E ainda nesse assunto, os trabalhadores por conta própria são os que têm as maiores jornadas de trabalho no Brasil. Segundo dados divulgados pelo IBGE, a média semanal dessa categoria chega a 45 horas, ou seja, acima da carga horária dos empregados no setor público e também privado. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD Contínua Trimestral, mostra que a média geral dos trabalhadores ocupados no país foi de 39 horas e 12 minutos por semana no primeiro trimestre de 2026. Entre os empregados, a jornada média ficou em 39 horas e 36 minutos. Já os empregadores registraram média de 37 horas e 36 minutos semanais. De acordo com o IBGE, o Brasil tem 25.900.000 trabalhadores por conta própria, o equivalente a 25,5% da população ocupada. Motoristas e entregadores de aplicativos estão entre os exemplos mais comuns dessa categoria. O levantamento também analisou os trabalhadores auxiliares familiares que ajudam em negócios ou em atividades da família sem receber pagamento em dinheiro. Nesse caso, a média foi de 28 horas e 48 minutos de trabalho por semana. Segundo o analista do IBGE, os empregados tendem a ter jornadas mais limitadas por causa das regras da CLT. A legislação trabalhista estabelece limite de 44 horas semanais com até 2 horas extras por dia. O analista destaca ainda que esse padrão não se aplica aos trabalhadores por conta própria que não têm restrição legal de jornada. O Distrito Federal e 15 estados alcançaram no primeiro trimestre deste ano um recorde no rendimento médio mensal do trabalhador. Esse grupo de 16 unidades da federação repete o comportamento da média nacional, que atingiu o maior valor dentro da série histórica, iniciada em 2012, de R$ 3.722.
Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada nesta quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A pesquisa apura o comportamento no mercado de trabalho para pessoas com 14 anos de idade ou mais e leva em conta todas as formas de ocupação, seja com ou sem carteira assinada, temporário e por conta própria, por exemplo. De acordo com o levantamento, o rendimento médio do trabalhador no Distrito Federal foi de R$ 6.720, patamar 81% superior à média nacional, que já havia sido divulgada no dia 30 de abril. O destaque do Distrito Federal se explica pelo grande contingente de funcionários públicos na capital federal, que conseguem uma remuneração acima da média da iniciativa privada. A pesquisa também detalha que as regiões Centro-Oeste, Sul e Nordeste do país atingiram recorde de rendimento médio mensal do trabalhador nesse primeiro trimestre de 2026. Ainda de acordo com o IBGE, a taxa de desocupação do país, conhecida popularmente como taxa de desemprego, ficou em 6,1% no primeiro trimestre do ano, a menor para o período em toda a série histórica. E o governo federal definiu que o benefício do programa Gás do Povo será pago sempre no dia 10 de cada mês, mesmo quando a data cair em fim de semana ou também em feriado. A medida foi anunciada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. A nova regra começa a valer neste mês, com a liberação do crédito de maio para 2.710.000 famílias brasileiras. O investimento total previsto pelo governo é de mais de 288 milhões de reais. O programa garante a recarga gratuita do botijão de gás de 13 quilos para famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único. O valor do benefício varia de acordo com o tamanho da família. Famílias com 2 ou 3 integrantes recebem um vale a cada 3 meses. Já as famílias com 4 ou mais pessoas recebem o benefício a cada 2 meses. Segundo o Ministério, o vale anterior continua válido até o dia 9 do mês seguinte ao novo pagamento. Em maio, cerca de 345 mil famílias passarão a receber o benefício pela primeira vez. Atualmente, o Gás do Povo atende mais de 15 milhões de famílias em todo o Brasil, alcançando cerca de 45 milhões de pessoas. A maioria dos benefícios é destinada a mulheres responsáveis pelos lares. Mais de 14 milhões de mulheres recebem o auxílio, representando 93,14% dos domicílios atendidos pelo programa. O objetivo é combater a pobreza energética, que é a situação em que as famílias não conseguem arcar com os custos básicos como o gás de cozinha. O governo também criou o Programa Nacional de Acesso ao Cozimento Limpo, com ações para ampliar o acesso da população a fontes de energia doméstica. Vale lembrar que o Gás do Povo começou a ser implementado em novembro do ano passado, atendendo inicialmente 1 milhão de famílias em 10 capitais brasileiras. Em janeiro, o programa foi ampliado para as demais capitais do país. Para participar do programa, a família precisa ter renda por pessoa de até meio salário mínimo, estar inscrita no CAD Único, manter o cadastro atualizado nos últimos 24 meses, ter CPF regular e pelo menos 2 pessoas na composição familiar. O programa prioriza famílias que já recebem o Bolsa Família. Os beneficiários podem consultar o direito ao vale e localizar revendas credenciadas pelo aplicativo Meu Social, Gás do Povo, pelo portal oficial do programa ou pelo Disque Social 121. Nós vamos agora para o último e rápido intervalo, mas não saia daí, porque na volta temos a previsão do tempo. Antes, aqui no Rio, não tinha o devido cuidado com o meio ambiente. Agora tem. O governo do estado está despoluindo a Baía de Guanabara. E com obras de saneamento e ecobarreiras, devolveu as praias do Flamengo e Glória limpas e próprias para o banho. É isso, Edu? E tem mais. Antes o Rio não tinha combate ao desmatamento e nenhum programa de reflorestamento. Agora, o governo do estado fez a recuperação do ecossistema florestal e marinho. Gisélia, com você. Você lembra o que acontecia aqui quando chovia? Aqui, ó, alagava tudo. Agora, o governo do estado investiu mais de 800 milhões no Limpa Rio e limpou 3 mil quilômetros de rios, córregos e canais em todo o estado, evitando assim o impacto das chuvas. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né?
Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta. O presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira, informou na última semana em São Paulo que o banco já renegociou 820 milhões de reais em dívidas do Novo Desenrola Brasil. O programa foi lançado no dia 4 de maio pelo governo federal e busca ajudar famílias, estudantes e pequenos empregadores a renegociar dívidas, limpar o nome e recuperar o acesso ao crédito. A nova fase da iniciativa terá duração de 90 dias e prevê descontos de até 90%, juros reduzidos e a possibilidade de uso do FGTS para abatimento de débitos. Nesta semana, o ministro da Fazenda, Dário Doringhan, já havia informado que o programa Desenrola 2.0 estava perto de atingir R$ 1 bilhão em débitos renegociados. O presidente da Caixa Econômica Federal destacou na entrevista coletiva em que foi feita a apresentação do balanço trimestral do banco que ainda existe um outro fundo que não vem sendo utilizado nessas negociações com a Caixa, mas, segundo a diretoria do banco, o uso do fundo para essa finalidade deverá ser iniciado em breve, a partir do dia 25 de maio. Ao anunciar o balanço da instituição, Carlos Vieira disse que o banco teve um prejuízo no ano passado de cerca de R$ 20 milhões com o aplicativo Caixa Tem, de acordo com ele, provocado por fraudes relacionadas a ataques cibernéticos. E por conta disso, ele informou que o banco vem reforçando os investimentos em tecnologia, e somente neste ano a expectativa é que esses investimentos cheguem a 5,9 bilhões de reais. A Caixa Econômica Federal registrou um lucro líquido recorrente de 3,5 bilhões de reais no primeiro trimestre do ano, uma queda de 34,4% em relação ao mesmo período do ano passado. O resultado, que consta no balanço divulgado na noite da última quinta-feira, foi impactado pelo forte aumento das provisões para perdas com crédito, que mais do que dobraram no período em meio a novas regras regulatórias do Banco Central para a cobertura de risco de inadimplência. Apesar da queda no lucro, a Caixa manteve crescimento da carteira de crédito, puxado principalmente pelo financiamento imobiliário, segmento no qual o banco segue líder no país. Vamos agora para a previsão do tempo.
Gente, começamos mais uma semana, segundou por aqui. E agora a gente quer saber como é que fica a tendência climática para essa nova semana. E por isso já estou aqui ao vivo com o Gabriel Toledo, que é quem vai falar mais para a gente sobre. Boa tarde, Gabriel, tudo bem? E aí, como é que fica a previsão para terça-feira aqui nas cidades da nossa região de cobertura? Boa tarde, Mariana. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Olha, aqui em Petrópolis, pelo menos, a gente acompanhou no início dessa segunda-feira. O dia começou com um pouco mais nublado, mas agora também manteve essa previsão de muitas nuvens para essa segunda-feira, pelo menos aqui em Petrópolis. E olha, em Nova Friburgo, a terça-feira vai ser de sol com muitas nuvens, podendo chover de manhã. À tarde vai ser com temporal e à noite também vai ser chuvosa. Os termômetros variam entre a mínima de 17 e a máxima de 21 graus. Em Teresópolis e Petrópolis, o dia vai ser bem parecido, variando apenas nos termômetros. Na cidade da Imperatriz, a terça-feira vai ser de sol com muitas nuvens, passando a nublado com chuva já pela manhã. À tarde e à noite também com temporal. As temperaturas variam entre a mínima de 17 e a máxima de 21 graus. Aqui na cidade imperial, o dia vai ser de sol com muitas nuvens, já com chuva pela manhã também. E à tarde e à noite também com possibilidade de chuva forte. E nesse caso, os termômetros variam entre a mínima de 16 e a máxima de 20 graus. Agora, mudando de região, indo para o centro-sul do estado, também temos previsão de chuva para amanhã. Em Paraíba do Sul, a previsão indica que vai ser uma terça de sol com muitas nuvens, podendo chover ainda pela manhã. À tarde e à noite também com temporal. As temperaturas variam entre a mínima de 20 e a máxima de 24 graus. E para finalizar, em Três Rios, o dia vai ser de sol com muitas nuvens, já passando a nublado, com possibilidade de chuva na manhã. A previsão também indica que pode ocorrer um temporal à tarde, que pode seguir até a noite. Nesse caso, os termômetros variam entre a mínima de 20 e a máxima de 25 graus. Gabriel, a gente pode reparar que temos previsão de chuva para amanhã em todas as cidades da nossa região de cobertura, então é muito importante para você que vai sair de casa, sair de guarda-chuva para não ser pego desprevenido. Mas, Gabriel, muito obrigado por suas informações, e essa foi a nossa previsão do tempo. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em correiopetropolitano.com.br, as nossas redes sociais, o Facebook, TV Correio da Manhã, e os nossos Instagrams, @Correio Petropolitano e @TV Correio da Manhã. Siga a gente para se manter sempre informado. E olha, a participação de vocês através do envio de denúncias é muito importante. E vocês podem nos enviar essas denúncias através do nosso e-mail em tvccorreiodamanhã@gmail.com ou também para o nosso WhatsApp no DDD 24 99248 3167. O Correio Petropolitano na TV primeira edição fica por aqui, mas amanhã a gente tá de volta. Eu espero por vocês a partir de 1h da tarde. Temos encontro marcado. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.